começar, convidar vocês para juntas nós orarmos. Agradecermos a Deus por este momento de encontro, de partilha, e que seja um momento de aprendizado, de troca para todas nós. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu que és nosso Pai e nossa Mãe, nós nos colocamos na Tua presença, na certeza do Teu Espírito Santo que está sobre cada uma de nós, nos dando sabedoria, nos guiando, nos fortalecendo. Que este momento de encontro seja para o Teu louvor, para a Tua glória, para o nosso fortalecimento, para o crescimento da nossa fé e da nossa esperança. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração seja sempre agradável a Ti, rocha nossa e redentor nosso. Amém. Amém. Podemos sentar. Como a Cristiane falou, alguns de vocês com certeza já me viram, já me encontraram por aí. Eu sou a reverenda Tatiana, né? Estou há 6 anos como a pastora, a reverenda, né? Da Catedral Anglicana de Brasília. Esse ano completei 16 anos de Brasília, do Centro-Oeste, né? Cheguei em 2009, morei um tempo em Brasília, fui para Goiânia e voltei para Brasília. Então estou há 6 anos já em Brasília novamente. E é uma alegria muito grande poder estar aqui pela segunda vez com vocês, né? Estive há alguns anos atrás também, partilhando da palavra. E é muito bom a gente estar junto, porque são momentos de crescimento, de partilha, de fortalecimento, quando a gente se encontra. E eu gosto muito de pensar que quando a gente se encontra, né, pessoas cristãs das diversas denominações, mas a gente que partilha da fé, a gente conspira juntas. A gente muitas vezes aprende que conspirar é algo ruim, né? A gente diz assim, fulano está conspirando. Se ele está conspirando, está fazendo algo ruim. Mas conspirar é respirar junto. A gente pode conspirar para o bem também. A gente respira junto e conspira e planeja o bem, e planeja o bom, e planeja espalhar o amor, né? Espalhar as graças de Deus. Então, quando a gente, enquanto pessoas cristãs, se encontra, a gente conspira. A gente conspira o amor, a gente conspira a paz, a gente conspira a alegria. Que Deus é alegria, né? Deus é amor, Deus é esse aconchego. Um dia eu disse lá na igreja que eu discordava que Deus era pai e mãe. E o pessoal me olhou assim, como assim? Eu disse, para mim Deus é vô e vó. Né? Porque Deus é pai e mãe quando Ele dá limite, Ele ensina, Ele educa. Mas na maioria das vezes, Deus é aquele vô e aquela avó que passa a mão, que carrega no colo, né? Que para os filhos não era mais rígido, mas com os netos, não briga, não faz assim. Né? Meu pai, um dia eu liguei para ele, meus pais já têm bisnetos. Um dia eu liguei e disse, espera um pouquinho, que eu estou preparando a mamadeira da Alice. Aí ele disse, não acredito nisso. Entrei em crise agora. O senhor nunca preparou uma mamadeira para mim? Como assim? Aí ele, mas a Alice é diferente. Eu sei, tudo bem, não vou brigar, né? Mas Deus é esse vô, é essa avó, que é aconchego, né? Que é carinho, que é partilha, que é doçura. E hoje, quando a gente se encontra, nesse tempo de quaresma, é um tempo de reflexão, é um tempo de partilha, é um tempo de jejum para muitas pessoas, é um tempo de aprendizado, é um tempo da gente olhar para a vida da gente e pensar o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer um pouquinho diferente. Mas eu acho e eu acredito que, acima de tudo, é a gente olhar e dizer assim, o que eu não estou fazendo que eu preciso fazer? O que eu estou deixando para amanhã que eu posso fazer hoje? O que eu estou prolongando, fazendo de conta que eu não preciso fazer, mas eu tenho que fazer?
E aí a gente tem usado lá na igreja o jejum do fazer. Né? Eu vou deixar de comer. Tem pessoas que deixam de comer algumas coisas. Chocolate, né? Carne. É tão fácil, a gente é só 40 dias, depois eu volto a comer. Mas como é difícil quando a gente tem que fazer algo que a gente não quer fazer. Marcar aquele médico, ir para academia, fazer um exercício físico, né? Aquele perdão que a gente está demorando para dar e que é aquele espinho no coração da gente que machuca. Talvez essa quaresma seja esse momento da gente refletir, orar, encarar esse pedido de perdão ou dar esse perdão que a gente não deu ainda. Para sair esse espinho da carne da gente. Talvez seja um momento da gente partilhar, da gente fazer aquela limpeza no nosso guarda-roupa. Às vezes a gente fica guardando roupa achando que a gente vai emagrecer, vai engordar, vai voltar a usar. E não vai. E aí a gente tem roupa guardada, às vezes há mais de um ano, que a gente nem lembra que está guardada lá. Talvez seja a hora da gente abrir mão, fazer o jejum da partilha. Vou abrir mão, vou me desapegar, vou fazer diferente esse ano. E tantas outras coisas. A cada mudança que eu faço, eu sempre penso que eu vou guardar menos papel. Vou ler livro digital. Não consigo, eu preciso ter o papel na minha mão. Preciso riscar o livro. Né? E aí vou comprando livro. E aí, às vezes, tem mais caixa de livro do que de roupa para mudança. Né? E às vezes a gente precisa passar livro para frente também, para que outras pessoas possam ler, para que outras pessoas possam sentir a alegria que a gente sentiu com aquele livro, de ler, de folhear o livro. Então, que essa quaresma seja esse jejum também do fazer coisas que precisam ser feitas, de não deixar mais para amanhã o que precisa ser feito hoje. E aí, quando eu passei para a Cris o texto que eu ia usar hoje, eu passei para ela Mateus 22, do 34 ao 40, que diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é: ama o teu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. E aí a gente pode se perguntar, mas por quê? Por que, Tati, esse texto hoje? O que esse texto tem a ver com a quaresma, com as tentações de Jesus e com o Dia Internacional da Mulher? Como a gente pode linkar tudo isso? Na teologia, no seminário, a gente brincava às vezes e dizia assim: fulano pregou e ele fez um viaduto teológico, né? Ele fez uma ponte teológica para ligar tudo isso. Mas isso tem tudo a ver, porque esse tempo de quaresma é o tempo do fazer, né? O jejum do fazer, de nós nos desafiarmos a fazer algo. E quando a gente olha para essa parede cheia de direitos, cheia também da falta de direitos que ocorreram durante muito tempo, a gente também está falando da falta de amor, da falta de cuidado, da falta de direitos. Isso a gente está falando de algo grandioso, muito grandioso, de leis que a gente às vezes acha que nem vai chegar na gente, que a gente nem vai usar, mas que a gente usa, né? Que a gente precisa. Vocês já pensaram se nós ainda precisássemos da assinatura de um homem para poder trabalhar?
Se nós precisássemos, né, da assinatura de um homem para poder viajar, né, para poder ter o direito de ir e vir. Quantas coisas que às vezes parecem tão longe, mas nos atinge no dia a dia. Mas quando a gente fala do texto de Mateus, do amar ao nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos falando da nossa força, da força e da ousadia das mulheres e dos homens também. Mas hoje, olhando para as mulheres, a força e a ousadia de tantas mulheres de lutar pelo amor à vida, pelo amor à dignidade e pelo direito de ser quem são. E aí a gente não precisa falar dos direitos lá. A gente precisa olhar para a gente enquanto mulheres e pensar: eu estou sendo quem Deus me criou para ser? Eu estou me amando como Deus me criou? Com os meus defeitos, com as minhas qualidades? Eu estou sendo quem eu sou? Ou quantos sonhos a gente guardou embaixo do tapete porque alguém disse pra gente que a gente não podia viver aquele sonho? Quantas coisas a gente guardou porque alguém nos fez acreditar que nós não éramos dignas de ser daquela maneira, de viver o sonho da gente. E aí, às vezes, a gente olha para outras mulheres que são chamadas de loucas. Mulheres da Bíblia. Era mais fácil chamar Maria Madalena de prostituta do que aceitar que ela era uma mulher independente para sua época. E até hoje, como é mais fácil rotular mulheres do que olhar para elas e dizer: elas tiveram uma coragem. Quantas vezes nós sofremos porque tivemos a ousadia e a coragem de ser quem nós somos, como Deus nos criou. E quando a gente vai amar outra pessoa, a gente precisa olhar para a gente e pensar: a gente está se amando? A gente está se cuidando? E isso é homens e mulheres. A gente está respeitando a criação de Deus? A gente está fortalecendo e amparando, acolhendo a criação de Deus? Que sou eu, que é cada uma de nós. Acho que essa quaresma vem nos ajudar a pensar isso. Quantas coisas nós deixamos de fazer? Quantas coisas nós deixamos para trás por medo, por vergonha, ou porque alguém nos disse que não deveríamos? E infelizmente, às vezes a gente vai passando isso para frente e vai ensinando para as nossas crianças. E aí a gente precisa olhar para tantas mulheres da Bíblia que dão esse testemunho de ousadia, que dão esse testemunho de coragem. Maria Madalena foi chamada de doida, de prostituta, de muita coisa. Tentaram desacreditar da palavra dela quando ela disse que Jesus havia ressuscitado, que ela foi a primeira testemunha da ressurreição. A gente já pensou se Maria tivesse dito não? O sim de Maria mudou o caminho da humanidade. E se ela tivesse dito não? Sara, Débora, Ruth, tantas mulheres que desde aquele tempo
foram contra uma sociedade machista, autoritária, e quebraram barreiras, e superaram barreiras. E a gente está falando de mulheres, mas quando a gente olha, né, ali a Raquel, né, mulher fundadora da IPU de Brasília, o nome dela está ali, uma das mulheres, né? Estou falando o nome que eu estou lendo ali. Mas para que essas mulheres chegassem ali, quantas coisas elas tiveram que lutar? Quantas pedras do caminho tiveram que tirar? Para que a primeira mulher fosse ordenada. Quantas coisas? E até hoje, nós mulheres ordenadas ouvimos muitas coisas. Uma vez eu ouvi de uma mulher, Jesus era homem. Eu concordo plenamente. Nada mudou, nada vai mudar. Não, mas mulher não pode, porque Jesus era homem. Não, vamos conversar, né? Até para eu entender o que a senhora está querendo me dizer. Vamos lá? Então, a gente precisa quebrar barreiras, lutar, né? Para que as coisas continuem sendo feitas. E se a gente olhar no nosso dia a dia, cada uma de nós, quantas barreiras, quantas lutas, quantos desafios, quantas conquistas, quantas coisas boas, que às vezes a gente também não aceita. Né? Ah, que bom que você fez isso. Não, a gente não aceita elogio. Ah, como você está bonita hoje. Não, imagina. Não. Obrigada, estou bonita mesmo. Ou eu sou bonita. Né? Os homens, quando a gente elogia, eles ficam felizes, não é? O senhor não fica feliz quando aceita um elogio? Fica. Né? Pastor Daniel, o senhor não fica feliz quando aceita um elogio? E não é modesto, né? Obrigada, é bonito mesmo. A gente já tenta, não, imagina, não. Uma vez uma amiga disse assim, dizia, sua roupa tá bonita. Não, é ali da feira. Imagina. A gente aprendeu em algum momento que nós mulheres somos básicas. Mas ser humilde não quer dizer que a gente não tem que reconhecer a nossa grandeza. E para levantar outras pessoas também. Para poder levantar homens e mulheres. Para manter a nossa liberdade. Para poder promover a vida digna para todas as pessoas. Vida com qualidade. Que é o que o Evangelho nos chama. É o que Jesus nos chama. É a missão de toda pessoa cristã. A toda época. A vida toda. Do início ao fim. E aí o mandamento maior desse é o amor. É a gente se amar para amar as pessoas que estão à nossa volta. É a gente ousar dizer não. Porque às vezes a gente tem medo de dizer não. Porque a gente acha que se a gente dizer não, a gente vai ser menos amada, menos querida. Mas dizer não também é libertador. Porque a gente não se oprime. A gente respeita o nosso limite. A gente aprende até onde eu consigo ir. E aí a gente precisa aceitar os nossos limites também. Para poder respeitar os limites das outras pessoas. A história de muitas mulheres nos ensinam sobre fé, sobre coragem, sobre perseverança, sobre serviço. São as nossas vidas. Nossas vidas ensinam sobre isso para outras pessoas também. A palavra de Deus, quando a gente fala sobre amor, a gente sempre acha que o amor ele é somente
a relação entre duas pessoas. Mas o amor vai além. Quando a gente ama, a gente cuida, a gente preserva. Quando a gente se ama, a gente se cuida. A gente marca o médico quando tem que marcar e vai na consulta. Porque eu marco consulta e não vou, né? A gente às vezes, eu tinha uma consulta, não fui. Porque a gente dá valor para outras coisas. Ou coloca como prioridade outras coisas e não a gente. Quando a gente se cuida, quando as mulheres se posicionam, é um ato de revolução. A gente faz revolução. Porque a gente vai estar ensinando homens e mulheres, meninos e meninas, a se cuidar e a se amar. Quando a gente diz um não, quando a gente coloca um limite para que o desrespeito acabe, para que uma violência acabe, para que uma relação abusiva acabe, a gente está dizendo sim para o respeito, para a dignidade, para a vida. E a gente está dando testemunho para as nossas crianças, para os nossos jovens, do que eles têm que aceitar ou não aceitar na vida. Jesus nos chama para que essa quaresma não seja somente mais uma, porque não é mais uma. Ano passado nós não éramos as mesmas pessoas que nós somos hoje. Então essa quaresma é uma nova quaresma. Esse tempo é um novo tempo, que nós somos convidadas a viver plenamente e olhar para nós, para a nossa relação com Deus, para a nossa espiritualidade, para a nossa comunidade, com novos olhos, com um novo carinho, com a força e a ousadia que é preciso olhar, com a força e a ousadia de sermos e de assumirmos que somos filhos e filhas de Deus, que nasceram para ser amadas, respeitadas, valorizadas. Filhos e filhas de Deus que têm voz e que têm que ter a sua voz ouvida. Filhos e filhas de Deus que têm força e sabedoria, que vem do Espírito Santo. E isso nos dá autoridade. Isso nos dá autoridade para conspirar pelo amor, pela paz, partilhar solidariedade. A igreja é um lugar onde a gente encontra o nosso espaço para se fortalecer, para apoiar e incentivar umas às outras, a não desanimar, a não perder a coragem, a não perder a fé. A igreja é um lugar onde a gente luta por respeito e por igualdade. E é onde a gente aprende e também ensina por respeito e igualdade. Que a gente possa, nesta noite, neste dia que nós lembramos tantas mulheres, com certeza, se a gente for fazer uma lista, existem milhares de mulheres que estão ou que passaram pela nossa vida, que algumas nem sabem, mas que marcaram a nossa vida. Que nos ensinaram sobre fé, sobre ousadia, sobre coragem. Algumas que talvez a gente nem sabe por onde andam. Algumas talvez já não estejam mais entre nós. Mas que deixaram o seu legado de coragem. Em tempos às vezes tão difíceis. Lutaram. Lutaram para criar seus filhos. Lutaram por vida digna. Lutaram pela sua liberdade. Então, que inspiradas.
se inspirar também. Para ser inspiração. Para ser cuidado. Para ser presença. Toda vez que eu chego em uma comunidade onde a maioria é mulher, eu lembro muito da minha tia, que eu ia com ela para a Igreja Católica Romana. Eu era pequena, tamanho das meninas. E eu via durante a semana ela e as outras senhoras trabalhando muito. E chegava no domingo, elas ficavam sentadinhas no banco e o padre brilhava. E aí eu dizia, tia, isso está errado. Por que só ele fala? Vocês têm que falar. Aí ela dizia, você não vai entender. Deixa assim. Um dia eu te explico. E quando eu chego, e eu dizia, naquele tempo eu já dizia, tia, é vocês que seguram a igreja. É vocês que trabalham. Quando eu chego em comunidades, que a maioria é mulher, e mesmo não sendo, a maioria das comunidades, quem mantém as nossas igrejas são as mulheres. São as mulheres que seguram firme. São as mulheres que dão o suporte. Os homens vão junto. São companheiros. Mas as mulheres estão ali dando suporte na vida. E eu não tenho dúvida de que a comunidade de Jesus era feita de muitas mulheres. Eram elas que davam o suporte. Eram elas que estavam ali carregando junto o fardo pesado do dia a dia. Então que essa força de vocês, que vem de Deus e vem da fé, mantenha vocês firmes. Mantendo essa missão, essa igreja, que não é nossa, é de Cristo. Mas que Ele precisa de nós, de cada um e cada uma de nós, para manter. Que a força e a ousadia de vocês, de serem quem vocês são, e ser quem nós somos, é ser a criação de Deus, é ser quem Deus nos criou. Nos mantenha e mantenha vocês firmes na missão que Deus tem dado a cada uma de vocês. Que nós possamos partilhar mais vezes da palavra de Deus. E que nessa quaresma nós tenhamos a ousadia de ser quem somos, de fazer o que é preciso ser feito e de deixar um legado para que as nossas meninas, nossos meninos, adolescentes, jovens, possam olhar para nós e se inspirar. Se inspirar para manter esse legado na vida da igreja. Se inspirar em nós na busca por uma vida digna, uma vida de oração. Se inspirar em cada uma de vocês para ser discípulos e discípulas de Cristo, como vocês são. Com essa ousadia, com essa força que vem de Deus e que mantém cada uma de vocês firmes na luta por dignidade para todas as pessoas e amando a si mesmo primeiro, a Deus, depois a si mesmo, para poder amar o nosso próximo, porque é o amor que a gente dá para a gente que a gente vai dar para as outras pessoas também. Então que a gente tenha a ousadia de se amar, de se respeitar e de se cuidar, para poder amar, cuidar e respeitar quem está à nossa volta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos ampare a cada dia. Amém. Amém.